A gente está aqui hoje se reunindo aí para a nossa segunda sessão de treinamento aí do nosso PAC Brasil Adulto Covid-19, versão Santa Catarina. E aí eu queria, assim, para a gente descontrair um pouco, antes da gente começar o treinamento, discutir caso, saber de vocês como é que vocês estão desde a última sessão, como é que vocês passaram a semana, como é que foi? Sim, a gente teve bastante atendimentos no centro de saúde de sintomáticos respiratórios, apesar de a gente ver uma pequena diminuição, que é bom. E a gente teve 2 pacientes essa semana que a gente teve que usar a página do PAC que a gente treinou na vez passada de atendimento de urgência e foram transportados pelo SAMU. Teve um, inclusive, que estava com a saturação limítrofe, a gente discutiu, né, de acordo com o que a gente tem ali no PAC. Então, teve duas situações que a gente acabou usando a mesma página e foi bem interessante. Assim. Temos algumas dúvidas agora para as próximas páginas, a gente andou discutindo, mas vamos sanar hoje, espero. Ai, que bom. Fico feliz que vocês tenham conseguido aí usar o PAC essa semana. Alguém mais aí quer conversar, falar um pouquinho sobre como é que tá, como é que tá se sentindo, como é que estão as coisas no trabalho, no atendimento? Então, realmente eu senti isso também que o Ronaldo trouxe, né, uma leve diminuição dos casos, inclusive do número de casos graves, né, a gente também teve um paciente que foi manejado com a página de urgências, e a gente acabou não precisando transferir, mas foi pesada a semana, apesar da diminuição aí. Eu imagino, né? Não tá fácil, mas a gente está aqui para se ajudar e se ouvir um pouquinho. Sempre bom. Bom, só para a gente lembrar, então, das nossas regras, tá? É sempre bom a gente rever, e até se vocês acharem que alguma regra não cabe mais, ou quiser acrescentar alguma regra nova ao longo das sessões, também é só se manifestar. Então, lembrando, né, a gente sempre começar a sessão pontualmente, na medida do possível, manter os telefones desligados, quem não estiver falando, manter o microfone desligado, quando quiser falar, levantar a mão no vídeo, ou então pode usar a função de levantar a mão aqui na ferramenta do Zoom, que para mim é até mais fácil de ver, porque às vezes eu não consigo ver todo mundo no vídeo. Perguntar se tiver dúvidas, tá? Então não precisa ter vergonha de perguntar, pode perguntar durante a sessão. Aqui é um ambiente que a gente combinou que é seguro, livre de julgamentos, que a gente vai se respeitar e vai se escutar. Cada um fala um fala de cada vez e que todo mundo participe, tá? Também a gente combinou de ter um manejo de tempo, de não ficar se estendendo, né? Que a gente cumpriu o horário da sessão certinho. E todo mundo participar, já falei. E que a gente fale de maneira clara, de fácil entendimento, para que todo mundo se compreenda. E que a gente seja o mais objetivo possível nas nossas falas, nas nossas perguntas, nos nossos questionamentos. Acho que é isso. As regras estão bem tranquilas, né? Se alguém quiser achar que precisa acrescentar alguma outra regra, pode se manifestar. Com relação ao tempo da sessão, então, a gente já fez aqui as boas-vindas, já conversou um pouquinho. A gente vai ter um tempo aqui de recapitulação e resolução de problemas, 10 a 20 minutos. O treinamento do caso em si. Hoje a gente tem um caso mais longo do que os outros, um pouquinho. Então, provavelmente a gente vai chegar aí a 50 minutos de sessão, tá? E aí, no final, a gente faz o encerramento aí para a gente se preparar para a próxima sessão. Só lembrando, então, na sessão passada, a gente teve algumas dúvidas que surgiram, que a gente anotou para responder hoje, né? E aí a gente conversou aí com os líderes de treinamento para chegar a uma resposta desses questionamentos. Vocês já receberam, né? Como eu não sei se todo mundo viu o grupo do WhatsApp, por isso que eu estou revendo aqui. Eu já mandei no grupo para todo mundo. Se alguém não viu ou não leu no grupo, você quer muita mensagem, a gente às vezes passa despercebido. Eu trouxe aqui para a gente relembrar. A primeira dúvida, então, foi se tem uma etapa de regulação ao contratar o SAMU. Então, o município ali de Florianópolis, especificamente, que foi de onde surgiu essa dúvida, está em organização de um núcleo de regulação. E aí vai ser apresentada a coordenação local para discussão, reunião de equipe ainda. Então, não tem ainda um fluxo definido, mas isso já está sendo elaborado, para evitar o desgaste que o médico da ponta tem que ficar buscando vaga, às vezes não dá tempo, é complicado.
Se necessita de transporte de oxigênio, o oxigênio deve ir junto. No caso, se for transportado pela ambulância do município e a ambulância não estiver equipada com oxigênio, daí um profissional vai com o paciente no torpedo de O2 junto, né? Se for a ambulância do SAMU do transporte, daí é responsabilidade do transporte no caso. Então, acho que está respondido. Se for ambulância no município, vai com o torpedo se por acaso não tiver oxigênio na ambulância. Necessidade de carta de referência no encaminhar o paciente e que conste os medicamentos usados. Então, a gerência de atenção primária, a gerência de urgências e emergências vão construir uma orientação de boas práticas para encaminhamento de urgências e emergências na APS. Né? Então, isso pode ajudar realmente a melhorar a qualidade do referenciamento dos pacientes para urgência e emergência. Uma outra questão que surgiu, então, foi a saturação de oxigênio diferente em gestantes. No caso, a questão é que existe uma plausibilidade biológica, a hemodiluição e a complacência pulmonar diminuída por aumento da pressão abdominal que existe nas gestantes, mas não tem exatamente uma justificativa do porquê que esses guidelines usam esse limiar. Então, se deduz que porque a gestante tem essa diferença biológica, ela precisa de um aporte de oxigênio maior. É uma dedução, mas não tem realmente um embasamento assim mais robusto. E por que iniciar a ceftriaxona se a remoção do paciente demorar mais de 2 horas? Realmente é para evitar sepse, mas se diz que se o transporte for rápido, se a remoção for em menos de 2 horas, é preferível esperar essa conduta no hospital, porque dá tempo de coletar uma hemocultura. Isso até foi comentado como possibilidade na sessão passada, e realmente foi confirmado que é por isso que existe essa orientação. Né? E é uma escolha baseada nos guidelines do PAC de outros países. Dito isso, aí, se vocês quiserem compartilhar mais algum caso, o Ronaldo e a Fernanda já compartilharam, né, como que eles usaram o PAC aí essa semana nos atendimentos, tal, o que funcionou e como ajudou. Se alguém tiver usado o PAC essa semana, assim, algum caso que ficou com alguma dúvida, ou quiser fazer algum comentário, ou contar como é que foi usar o PAC, tem mais esse espaço aqui aberto para vocês. Então, se alguém quiser fazer um comentário, só abrir o áudio e participar. Como eu tinha já pensado, assim, dessa semana que a gente tinha feito esse último caso clínico, tem ajudado bastante no centro de saúde que eu estou, porque é bem distante, né, do centro da cidade mesmo, a gente é uma zona praticamente rural, então isso deu uma maior claridade, mais confiança para nossa equipe, assim, a gente sentiu que costurou melhor, assim, questão de protocolo na equipe, foi bem bacana. Obrigada, Daniel. Que bom, que bom. Esse é o objetivo, a gente ter um pouco mais de embasamento e estrutura aí para alinhar nossas condutas, né? Alguém mais quer fazer algum comentário? Pode falar, gente. Eu também, na minha unidade, a gente achou bem mais fácil abordar os pacientes agora, porque é uma metodologia que é de fácil compreensão e facilmente utilizável na prática, né? A gente se sentiu mais seguro fazendo uso do PAC na condução dos casos. Ótimo, muito bom. É bom quando a gente se sente um pouco mais seguro para tomar as condutas, né? A gente se sente mais aparado e consegue alcançar uma melhor qualidade de atendimentos. Bom, pessoal, só lembrar, tá, antes da gente começar o caso, que a gente vai fazer um jogo com o PAC, né? Então, o objetivo do jogo aqui é a gente manejar o paciente com sucesso, em conjunto, no caso, né? Estamos todos aqui discutindo o caso. Então, só para lembrar, todo mundo tem que ter o guia, ou impresso ou em formato digital. Então, está todo mundo aí, cada um com seu guia. E todos devem acompanhar o guia, o PAC, durante todo o treinamento, para poder conseguir manejar o caso. Eu vou apresentar para vocês o caso. Vou falar de maneira simples, assim, genérica inicialmente, que é o paciente. E aí, vocês, usando o PAC, lendo sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo,
vocês vão fazer as perguntas que tem que fazer para continuar manejando o caso, igual a gente fez no treinamento passado. Vocês vão lendo ali e aí vão me questionando como se fosse o paciente na frente de vocês, tá? Só para lembrar aqui a estrutura, né? Eu vou fazer alguns questionamentos para ajudar vocês a induzir, então eu vou perguntar aí, precisa de atenção urgente? Aí vocês vão ler o quadrinho vermelho ali, vão fazer as perguntas que tem que fazer para poder chegar a essa conclusão. Vou fazer algumas outras perguntas, para que página a gente vai, como é que a gente segue o acompanhamento, enfim. E aí vocês vão seguindo conforme está no guia, tá? Se alguém tiver alguma dúvida ou se perder durante o treinamento, pode avisar que a gente faz uma pausa, explica o que for necessário. Então, vamos começar com o caso. Alguém quer fazer alguma pergunta ainda sobre o jogo do PAC antes da gente começar? Então, tá bem, vamos começar. Então, a gente começa aqui com a Alice, na nossa sala de espera, tá? E a Alice é uma mulher de 24 anos e ela vem para uma consulta de rotina agendada para solicitar exames de rotina. Então, como vocês usariam o PAC, no caso, para manejar o caso da Alice? Por onde que a gente começa? Aí a gente pode falar na ordem que eu passei no chat ali, tá, gente? Então, a gente começa pela Clara. Tá, olha só, Clara, o que eu estou comentando aqui, então, com todo mundo, é que a gente vai atender a Alice, tá? Ela está ali na sala de espera. A Alice, ela é uma mulher de 24 anos e ela vem para uma consulta agendada para solicitar exames de rotina. Aí que eu perguntei, que aí tu pode responder, pode olhar ali, como você usaria o PAC para manejar o caso da Alice? Por onde que a gente começa no PAC? Em que página que a gente começa para manejar o caso da Alice? Na página 5, onde vamos rastrear as pessoas para sintomas de Covid-19. Então, no caso, a gente começa na página de conteúdos, né? O que tu achou a página 5 como? Fui lá na página de conteúdos, e aí a página 5 é a que tem o tópico Rastrei todas as pessoas para sintomas de Covid-19. Perfeito, é isso mesmo. Então, todo mundo concorda? Chegou na página 5? Sim, né? Sim. E aí, nesse caso, a gente está na página 5, eu rastrei todas as pessoas para sintomas de Covid. Então, quais os cuidados que a gente deve ter ao recepcionar um paciente na unidade básica de saúde? Garanta que todos os profissionais de saúde saibam as práticas de segurança para se proteger da Covid-19. Seria isso, né? Isso. Então, assim, ali, se todo mundo está olhando no PAC, vocês vão ver que essa primeira frase aqui, garanta que todos os profissionais de saúde saibam as práticas de segurança para se proteger da Covid, tem uma setinha indicando a página 27, tá? Que é uma seta de retorno. Vocês já perceberam que essa seta aparecia em outras vezes, provavelmente no treinamento passado. O que ela quer dizer? Ela é uma seta que indica que a gente pode ir para aquela página, se a gente tiver uma dúvida em relação a aquele conteúdo ali. E aí, depois, a gente tem que voltar para essa página que a gente está agora, para continuar manejando o caso, tá? Então, no caso, se você tiver a dúvida sobre as práticas de segurança para se proteger da Covid, a gente vai para a página 27, confere se a gente está em todo o protocolo de segurança certinho e volta para essa página. Como a gente ainda não conhece essa página 27, então a gente vai para essa página 27, vai lá ver as orientações, tudo da proteção para a Covid, e depois a gente volta para continuar manejando o caso da Alice, tá? Então, para qual página a gente vai para aprender sobre as práticas de segurança no atendimento da Covid-19? Aí pode passar para o próximo, que a Clara já leu. Acho que é o Daniel. Então, todo mundo está na página 27? Sim. Então, tá bem. Aí eu vou pedir para que o próximo, então, leia ali a primeira frase, e aí pode ler o quadrinho 1, para a gente ver um pouquinho das práticas de segurança. Mantenha você, colegas, pacientes e familiares seguros contra a Covid-19, seguindo práticas de segurança. Independente do status vacinal de Covid-19, siga os seguintes passos. 1. Monitore sintomas de Covid em você. Se não estiver bem, fique em casa e informe chefia imediata. Avalie profissional e seus sintomas. Aí orienta aí para a página 6.
Na sequência, rastreie para sintomas de Covid-19 antes de entrar e sair do trabalho. E se exposição sem proteção adequada a caso suspeito ou confirmado de Covid-19, informe o chefia imediato. Então, perfeito. Eu acredito que vocês já façam isso, né? Mas é sempre bom a gente rever, olhar o passo a passo, para a gente não esquecer de nada disso. O quadro 2 são as práticas de cuidados sociais. A gente não precisa ler agora. Então, se a próxima pessoa puder ler o quadrinho 3, sobre a higiene das mãos, por gentileza. Só fazer um comentário, levantei a mão aqui. Ah, pode falar, Ronaldo. Acho que é legal porque isso, às vezes, a gente observa lá no posto de saúde, que a pessoa, ela acorda com algum sintoma e vai trabalhar. E daí ela vai trabalhar e daí ela é avaliada e volta. Então é importante isso, queria chamar a atenção, porque o fato dela sair de casa, ela já está expondo as pessoas. É bem comum realmente, né, Ronaldo, a gente vê. E se todos os profissionais conhecerem o guia e lerem o guia, pelo menos a questão das práticas de segurança, que servem para todos os que trabalham em unidade básica, já vão estar com essa reorientação reforçada. Não, tem algum sintoma, eu ligo antes, pergunto, falo, converso e não vou, né? Porque daí quando você vai, você já entra em contato com várias pessoas. Então, melhor já fica em casa isolado, pelo menos até realmente avaliar se há ou não suspeita de Covid. É bem importante. Eu queria sugerir da gente ler o 2 em vez do 3, que eu acho que o 3 a gente é mais informado ali da questão das mãos. Pode ser? Pode ser. Quem que é o próximo a ler? Acho que é a Fernanda Pô. Isso. 2. Pratique distanciamento social, independente do seu status vacinal no Covid-19. Primeiro, evite apertos de mãos, abraços, beijos, toques, cumprimente com um sorriso, acene com a cabeça ou toque os pés. Outro, mantenha uma distância de pelo menos 1,5 m de colegas e pacientes sempre que possível. Evite compartilhar superfícies de trabalho, mesas e equipamentos com outros funcionários, se possível. Se tem fatores de risco, informe chefia imediata e organize o teletrabalho. Troque reuniões presenciais por virtuais. Para profissionais administrativos, disponha mesas e estações de trabalho com uma distância de pelo menos 1,5 m entre elas. Perfeito, obrigada. Eu acho que sempre é importante relembrar, você tem razão, a gente, quais são as práticas que a gente tem que ter ali no nosso dia a dia, distância, fator de risco, quando que pode ser conversado sobre teletrabalho, lembrar da distância das mesas, né, porque não adianta nada a gente manter o distanciamento, sentar coladinho um do lado do outro. Então, vamos tomar esses cuidados. Com relação à higiene da mão, tá? Vocês todos já lavam bastante a mão. Se alguém ainda tem alguma dúvida sobre a técnica de lavagem de mão? Não, acho que ninguém levantou a mão. Então, acho que a gente não precisa ler esse quadrinho. A gente pode seguir para a página 28, tá? Aí o próximo pode dar uma lida nessa página. Aí eu vou pedir para cada um ler um itemzinho. Alguém fala ali da cubra o nariz, o outro fala da máscara, outro da higiene das mãos, para a gente ter um pouquinho mais de dinâmica e as outras pessoas participarem mais também. Pode ser? Aí pode ler o próximo aí, que era depois da pergunta. Pratique uma boa higiene respiratória. Cubra a boca e nariz com um lenço ou com um cotovelo. Não use as mãos quando estiver tossindo ou espirrando. Caso use um lenço, descarte-o imediatamente e higienize as mãos. Use máscara cirúrgica, o N95 e PFF2, de acordo com o que irá fazer. Forneça máscara cirúrgica para pacientes com sintomas respiratórios, febre, e, se disponível, para contatos assintomáticos de casos confirmados de Covid-19. Garanta que pacientes sem sintomas respiratórios, febre, usem máscara caseira. Não tem problema. Aí, Ronaldo. Higienize as mãos caso tenha contato com secreções respiratórias e evite tocar nos olhos, nariz e boca se não tiver higienizado as mãos. Sim, quem deve usar a máscara caseira?
todos que trabalham em áreas não clínicas, como administração, cantina, todos os pacientes sem sintomas respiratórios, febre, e que não sejam contato de caso confirmado de Covid-19. O que seria considerado certo? Higienize mãos antes de usar, garanta que cubra nariz e boca, troque se úmida, coloque em uma embalagem até lavá-la. Apenas toque as tiras para removê-la. Higienize mãos imediatamente após removê-la. Lavar as máscaras com água quente e sabão. Se possível, passe ferro quente após secar. Tenha ao menos 2 máscaras para ter uma sempre limpa. Aqui reforçando ainda quem deve usar a máscara, tá? Todos os profissionais de saúde, quando não precisarem de máscara cirúrgica ou N95 PFF2. É isso, Annelise? É isso mesmo, Veridiana. Os profissionais de saúde também podem utilizar a máscara caseira quando não precisarem utilizar a máscara cirúrgica ou N95 PFF2, que é quando não estão em atendimento, né? Aí pode utilizar a máscara caseira. Ok. Errado, então. Não toque sua face e a máscara. Nunca use máscara de outra pessoa. Não deixe sua máscara na superfície sem embalagem. Não deixe a máscara deslizar ou puxe-a para baixo, deixando o nariz ou boca expostos. Tá certo, obrigada. Essa questão de não deixar a máscara na superfície sem embalagem, a gente às vezes vê, a pessoa sai para comer quando tem um restaurante aberto e deixa ele em cima da mesa, né? Às vezes é uma orientação que a gente pode estar reforçando para as pessoas quando a gente atende esses cuidados com o uso da máscara. Nem todo mundo sabe as melhores práticas para utilizar a máscara caseira. Podemos seguir, então, na próxima página. Aí uma pessoa pode ler o quadro 5 e depois a próxima ler o quadro 6. Ok. Então tá, 5. Maneje o fluxo de pacientes no centro de saúde. Tem uma área de triagem para pacientes com sintomas respiratórios ou febre separada, bem ventilada e próxima à entrada. Se sintomas respiratórios ou febre ou paciente é contato de caso confirmado de Covid-19, forneça máscara cirúrgica e encaminhe paciente a uma sala individual e bem ventilada. Se sala individual não disponível, encaminhe ele ou ela para uma área separada para pacientes com sintomas respiratórios ou febre. Garanta ventilação adequada e mantenha a distância de pelo menos 1,5 metro entre pacientes. Limite o movimento de pacientes dentro do centro de saúde. Faça testes, como teste rápido, e procedimento no consultório que está atendendo o paciente. Garanta que o paciente use máscara cirúrgica se precisar se deslocar pelo centro de saúde. Limite o número de pessoas em contato com o paciente, inclusive profissionais de saúde. Evite acompanhantes. Se forem essenciais, limite a 1 pessoa e garanta que acompanhante higienize as mãos ao chegar e ao sair e use máscara cirúrgica. Se possível, organize um sistema de agendamento de consultas ou outros procedimentos e somente deixe pacientes entrarem no centro de saúde no horário agendado. É interessante, né, uma coisa que a atenção primária teve que mudar muito, no nosso posto a gente nunca teve, né, uma entrada com uma triagem dessa forma, apesar da gente atender, né, pessoas com sintomas respiratórios. Então isso acho que é uma mudança grande, né, que a gente já se acostumou depois de tanto tempo, mas era uma coisa que não tinha, né, e é interessante trazer esse passo a passo de como organizar aí, e a gente vê que a maioria dos postos, apesar das dificuldades, a gente consegue organizar algum espaço, né, nem todos têm a melhor sala ventilada, né, lá no nosso posto é assim. Eu só queria chamar a atenção, que eu acho interessante isso, né, ao longo dessa pandemia a gente teve que mudar muita coisa, e uma delas principal foi esse controle da entrada, e o higiene das mãos, né, também. Sim, com certeza. Eu já vi unidade que não tinha um espaço interno para isso, aí organizou do lado de fora da unidade, um espaço aberto mesmo, as cadeirinhas, aí, um todo. Então, são opções que a gente pode ter realmente para deixar
o ambiente o mais seguro possível. Então, bem importante esse preparo do ambiente para receber os pacientes, né? Separar os pacientes que são suspeitos de Covid, os que não são, então, bem mais seguro na prática. Alguém mais quer fazer algum comentário? Só para fazer um comentário, que na minha unidade também a gente teve um pouco de dificuldade nisso, em especial com os pacientes que às vezes eram contato de caso e que vinham para consulta agendada. Eles eram contato, às vezes tinham até que estar restritos mesmo e vinham para consulta agendada e era a triagem que embarrava, porque senão a gente ia atender eles no consultório normal, né? Com certeza, para você ver a importância daquela página lá, de a gente rastrear todo mundo antes de deixar entrar na unidade para consulta, para acompanhamento, para qualquer outra coisa. Porque às vezes os pacientes vão e às vezes não tiveram orientação adequada, às vezes, né? Então é importante a gente estar sempre atento a isso. Podemos seguir? Seis, pratique um bom controle de infecção ambiental. Limpe e desinfete frequentemente. Cada hora e após cada paciente, todas as superfícies tocadas frequentemente, como mesa, telefones, teclados, maçanetas e equipamentos médicos. Usar luva. Desinfete com desinfetante como hipoclorito ou álcool 70. Ao final do dia, garanta que seja realizada a desinfecção terminal do consultório. Evite tocar superfícies, a não ser que necessário. Deixe portas e janelas abertas, se possível. Use os pés, quadril, para abrir as portas ao invés da maçaneta. Se possível, use equipamentos médicos descartáveis. Se utilizar mesmo equipamento para mais de um paciente, limpe e desinfete após cada uso. Evite realizar procedimento que gere aerossóis, a menos que seja estritamente necessário. Nesse caso, use EPI adequado. Garanta que roupas e lixo infectados sejam manejados de acordo com procedimentos padrão de biossegurança e troque lençóis regularmente. Muito bem, obrigada, Daniel. A gente pode seguir, então, para a página 30. Aí, a página 30 aqui, uma pessoa pode ler ali a parte dos quadrinhos, né, aquele início, até os quadrinhos com as orientações, e aí a outra pessoa pode ler ali sobre a troca do EPI, tá? O próximo é a Fernanda. Certo. Use equipamento de proteção individual apropriado. Ajude a garantir o abastecimento adequado dos EPIs, usando eles apropriadamente somente quando necessários. Evite desperdícios. Use EPI apropriado de acordo com sua tarefa. Acolhendo ou triando pacientes com sintomas respiratórios ou febre. Máscara cirúrgica, óculos ou face shield. Atendendo pacientes com sintomas respiratórios, febre ou no consultório. Máscara N95, PFF2, óculos ou face shield, avental, luvas, gorro ou touca. Reserve um consultório e escale por períodos de 4 a 6 horas um médico ou enfermeiro para atender exclusivamente pacientes com sintomas respiratórios e febre. O profissional deve atender sozinho, sem outros profissionais, estudantes, residentes acompanhando ou auxiliando. No terceiro quadro, realizando o procedimento que gere aerosóis em pacientes com sintomas respiratórios e febre. Máscara N95, PFF2, óculos ou face shield, avental, luvas, gorro ou touca. Quando devo trocar meu EPI? Troque luvas entre cada paciente atendido ou se estiver danificada, rasgada. Troque o avental se estiver molhado, sujo, danificado, após cada paciente que é caso suspeito confirmado de Covid-19 ou após realizar o procedimento que gere aerossóis. Se disponível em número suficiente, troque a cada paciente com sintomas respiratórios. Máscara cirúrgica. Descarte se estiver fora do lugar. Se tocada por mão não lavada, ficar úmida, molhada, suja ou danificada. Descarte após 4 horas seguidas de uso. Evite ao máximo tocar pelo lado de fora da máscara. Se tocada, lave e desinfete as mãos imediatamente e troque de luvas. N95, PFF2.
Descarte-se suja, danificada, com afrouxamento de alças ou clipe. Evite ao máximo tocar pelo lado de fora e de dentro da máscara. Se tocada, lave e desinfete as mãos imediatamente e troque de luvas. Após o atendimento, armazene, a máscara em envelope de papel limpo e arejado. Não use saco plástico fechado. Não dobre ou amasse. Descarte após 5 ou 7 dias seguidos de uso ou após procedimento de intubação. Perfeito, obrigada. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Mas a gente não precisa ler a página aqui do como colocar o EPI corretamente. Que aí a gente tem aqui o passo a passo de como, do todo o procedimento de higienizar as mãos, colocar o avental, colocar a máscara em ordem certinho. Se vocês forem ver ali no canto direito, um pouquinho mais para cima, tem um QR Code, tem um link de um vídeo que explica bem certinho como que retira o EPI. Aí vocês podem ver em algum outro momento, acho bem interessante, até para recapitular qual que é a ordem certinha que a gente deve colocar o nosso equipamento de segurança, tá? De proteção individual. Mas a gente não precisa ler agora. A mesma coisa na página 32, que aí seria o procedimento contrário, como que a gente remove o nosso EPI com segurança. Então, retirando as luvas, o face shield, a máscara, higienizar as mãos, tá? Também tem um videozinho ali, se vocês forem olhar no canto direito, do meio um pouquinho mais para cima, que quem não tiver leitor de QR Code pode digitar o link, tá? Na internet. E aí vocês também vão ter acesso ao vídeo do passo a passo de como colocar, que às vezes é mais fácil de a gente ver o vídeo, né? Visualizar como é que o profissional está colocando o EPI, retirando o EPI, do que lendo passo a passo. Então, sugiro a vocês, quando puderem, tiverem tempo, darem uma olhada nesses vídeos que são bem interessantes. Aí a gente não vai ler a página 31 e 32, a gente pode seguir para a página 33, tá? Aí eu vou pedir que vocês podem continuar seguindo a ordem, aí cada um lê um quadrinho, um lê o quadro 8, outro lê o quadro 9, outro lê o quadro 10. O que fazer antes de sair de casa, independente do seu status vacinal? Covid-19. Roupas. Vista roupas simples exclusivas para trabalho, como camisetas de manga curta e calças. E sapatos baratos, velhos, também exclusivos para o trabalho. Se utilizar mangas longas, use-as dobradas. Lave com água quente e seque as roupas diariamente. Evite utilizar adornos, cinto, brincos, joias, telefone, carteira e chaves. Deixe carteira em casa, leve apenas o essencial, como cartão de crédito, carteira nacional de habilitação, e um saco de plástico com zíper. Remova capas de proteção do celular. Considere colocá-lo em saco plástico selado e trocá-lo diariamente. Mantenha o telefone no bolsa. Evite colocá-lo em superfícies de trabalho. Use o WhatsApp e o web. Mantenha chaves no bolsa, e não as remova até higienizar mãos e sair do trabalho. Cuidados pessoais. Mantenha unhas curtas e limpas. Não use unhas artificiais. Prenda o cabelo e mantenha barba e bigode bem aparados. Cubra cortes e escoriações com curativos à prova d'água. Mantenha mãos hidratadas para evitar escoriações. Eu tenho um canto aqui que eu não estou conseguindo visualizar, desculpa. Então tá tudo certo, eu consegui ler tudo completinho, tá? Ali é só o que tu entendeu ali, é sobre cobrir as fortes escoriações com curativos à prova d'água. O resto foi tudo lido certinho, né? Podemos passar para a próxima. Sou eu, então. Depois eu queria fazer uma pergunta, então eu vou ler e depois eu faço a pergunta, pode ser? Claro, se quiser fazer a pergunta antes, pode fazer também, não tem problema. Aqui uma dúvida que surgiu, assim, que apesar de a gente ter todo esse material excelente no PAC, na minha unidade eu vejo as pessoas fazendo coisas erradas. Como que vocês lidam com isso, apesar da capacitação que se faz, de uso de EPI, enfim, de ter todo esse material? Ainda assim, as pessoas, às vezes,
fazem coisas erradas em relação à máscara, ao próprio uso e o acondicionamento da retirada do EPI corretamente? Vocês fazem várias capacitações? Como que é feito isso? Olha, eu acho que isso é bem importante e relevante. Se alguém quiser compartilhar suas experiências de como é que faz na unidade, então a gente pode trazer algumas sugestões também. Se alguém quiser compartilhar sua experiência, está aberto aí. É interessante, lá na nossa unidade, a gente tem toda a reunião geral do centro de saúde e a gente repassa as orientações de segurança principais, sobre o uso do EPI e tudo mais. E eu estava pensando em usar esse PAC agora na reunião da equipe para ler com todo mundo essas páginas, que eu acho que vai ser uma forma legal da gente rememorar isso. Mas a gente tem tentado fazer todas as reuniões gerais uma vez por mês, revisar, mas eu acho que agora é uma oportunidade talvez da gente pegar, dar uma lida todo mundo na reunião. Perfeito, obrigada, Ronaldo. Eu acho que é uma ótima estratégia. Eu vou deixar uma pergunta aqui para depois que a gente retornar na próxima sessão, porque alguma coisa que pode ajudar realmente é estratégia de treinamento de manter a educação continuada, né, na equipe, porque isso nada mais é do que manter o processo de educação continuada. A gente tem ali certinho manuais de como fazer as notas técnicas, a gente tem um guia aqui mostrando, desenhado, inclusive, né, como é que se faz, mas acho que a sugestão do Ronaldo é ótima, a gente trazer o PAC nas reuniões de equipe, aproveitar a ferramenta e mostrar, olha, vamos fazer, a gente está fazendo assim, está fazendo certo, não está fazendo, talvez combinar entre os colegas, né, se perceber que alguém está fazendo alguma coisa errada, chamar no canto e conversar, você percebeu, se propôs ou não, e tal, então pode fazer uma conversa de um ajudar o outro a lembrar também, né, mas eu vou deixar um para depois para a gente conversar um pouquinho mais sobre como manter as equipes atualizadas com relação aos procedimentos corretos do uso de EPI, acho que pode ser? Legal, eu vou ler aqui, então, que parece que com o passar dos dias as pessoas vão esquecendo, né, vão relaxando nas medidas corretas, né. Então, como fazer uma pausa com segurança, independente do seu status vacinal Covid-19? Faça escalas para evitar aglomeração na cantina, faça pausas em ambiente externo, se possível. Mantenha pelo menos 1,5 metro de distância entre os colegas. Para remover a máscara ao comer, beber, remova cuidadosamente, cara sem tocar na parte externa e guarde-a em um saco de papel limpo e identificado. Higienize as mãos após remover e colocar a máscara. Evite compartilhar comidas e bebidas, sempre lave as mãos antes de comer e beber, e evite compartilhar toalhas, use papel toalha. A Jane não está, né? Então vou eu. Então, o que fazer ao sair do trabalho e chegar em casa, independente do status vacinal Covid-19? Então, em relação a saindo do trabalho, deixe a caneta que usou no trabalho, higienize ela e as mãos frequentemente com álcool 70. Tire roupas do trabalho e coloque-as em um saco plástico para levá-las para casa. Higienize cuidadosamente mãos e braços. Mantenha álcool no carro, bolsa e use-o para higienizar mãos após tocar superfícies de uso público. Chegando em casa. Passo 1. Remova calçados antes de entrar em casa e deixe do lado de fora. Limpe a parte superior dos sapatos com álcool. Evite tocar nas solas. Passo 2. Ao entrar, remova a máscara de pano sem tocar na parte externa. Se já não tiver feito, remova roupas do trabalho antes de entrar. Coloque máscara e roupas para lavar com água quente e sabão, juntamente com sacos de tecido usados para almoço e roupas. Passo 3. Lave bem as mãos e os braços. Passo 4. Tome imediatamente um banho quente. Evite abraçar, beijar ou entrar em contato direto com familiares. Passo 5. Seque máscara de pano e roupas de trabalho ao sol
ou com máquina de secar e passe o ferro para desinfetar. E o passo 11, cuide da sua saúde mental. Obrigada, não, acho que é isso. Então, chegando aqui, a gente meio que encerra, tá? A parte dos cuidados, segurança e orientações que eu queria que a gente revisse hoje. E aí, voltando para o caso Alice, né, se a gente estava atendendo a Alice, né? Para que página que a gente tem que voltar para continuar manejando a Alice? Página 5? Isso mesmo. Então, a gente volta lá para a página 5, que era aquela setinha vai e volta, né? Setinha vai e volta, que indicava que a gente ia lá, olhava as orientações de novo, caso a gente tivesse alguma dúvida, né? De como cuidar da EPI, como fazer ambiente seguro, e voltava lá para continuar manejando a Alice. Todo mundo concorda? Estão todos na página 5? E aí, então, seguindo, quais outros cuidados a gente deve ter ao recepcionar o paciente na unidade básica? Aí pode seguir o próximo, que é depois do Ronaldo. Garanta que todos os profissionais de saúde saibam as práticas de segurança para se proteger da Covid-19. Certifique-se que o profissional do acolhimento, da triagem, esteja usando o EPI apropriado. No caso aqui, seria retornar à página 30, né, Annelise? É isso, né? Isso, a gente já foi, não precisa de novo. Aí pode terminar essa frase e cada um lê uma frase. Máscara N95, PFF2 e óculos Face Shield. Evite tocar pacientes, seus objetos, higienize as mãos antes e após o contato. Filas, organize para que pacientes fiquem afastados mais de 1,5 metro de distância entre eles e do profissional do acolhimento e triagem. Marque os lugares no chão. Oriente e garanta que todos os pacientes e profissionais, ao entrarem no centro de saúde, higienizem as mãos com álcool 70, gel ou líquido, ou lavem com água e sabão. Organize para que o centro de saúde tenha fluxos de entrada e saída separadas, diferentes, para pacientes com sintomas respiratórios recentes, febre, ou que sejam em contato de caso confirmado de Covid-19. Tá certo, obrigada. E a Alice precisa de atenção urgente? Se paciente com suspeita confirmação de Covid-19 e retorna referindo piora dos sintomas, atenda com urgência. Forneça máscara cirúrgica, oriente o uso adequado e encaminhe o paciente para a sala local definido e equipado para atendimento de urgência de pacientes com risco de Covid-19. Essa paciente, ela já veio ao atendimento antes? É consulta agendada, né? Aí como é que tu faz a pergunta para mim? Quero saber. Eu vou perguntar se essa paciente ela já teve na unidade com algum sintoma de Covid anteriormente. Então, assim, não. A Alice, ela não sabe se tem suspeita nem confirmação de Covid até o momento. Então, ela precisa de atenção urgente? Não. Então tá, pode seguir a próxima pessoa. Qual o próximo passo que a gente tem, então, agora que a gente viu que ela não precisa de atenção urgente, ao recepcionar a Alice na unidade básica de saúde? Todas as pessoas, independente do motivo do atendimento, para sintomas respiratórios e febre, aferida ou referida, antes de entrarem no centro de saúde. Pergunte para cada paciente se ele ou ela iniciou com um ou mais dos seguintes sinais e sintomas, ou nos últimos 7 dias. Febre, aferida ou referida, corpo dolorido e sensação de temperatura aumentada. Tosse, com ou sem catarro. Coriza, nariz escorrendo. Nova alteração. Agora, lembra que a gente tinha combinado que vocês têm que transformar em perguntas. Então, pode ir lendo cada um e aí vai me perguntando, até para vocês saberem se ela vai ter alguma resposta positiva ou negativa, né? Então, faz de conta que vocês estão conversando com a Alice ali na entrada. Então, sou eu agora. Alice, tem algum sintoma tipo febre, tosse, coriza, ou dor de garganta, ou alteração do olfato ou paladar, dor de cabeça, calafrio?
Perguntou tudo ao mesmo tempo, não tem problema, tá? Mas o ideal é a gente perguntar um de cada vez, tá? Tá. Então, ela tem uma febrezinha que ela iniciou há 2 dias e ela está com tosse que também iniciou há 2 dias. Não tem coriza, não tem alteração de olfato e paladar, não tem dor de garganta nem dor de cabeça, mas tem calafrios. Então, a Alice, ela é considerada com risco de ter Covid-19? Sim, né? Porque ela tem sintomas. Sim para qualquer um, aí segue o quadro aqui, né? Isso, aí pode o próximo seguir. Como é que a gente vai seguir? Todo mundo está acompanhando? Sim, né? Então, considere participar, independente do status vacinal contra a Covid-19, com o risco de ter Covid. Forneça máscara cirúrgica e oriente o uso adequado. Bom, quanto a essa pergunta, ela tem falta de ar ou dificuldade para respirar? Ela não tem falta de ar nem dificuldade para respirar. Tem uma notinha ali de rodapé, se quiser se aproveitar que fiz a pergunta, dá uma lida ali na nota de rodapé para a gente ver o comentário sobre a falta de ar ou dificuldade para respirar. Então, na nota de rodapé 3, ele coloca que falta de ar, dificuldade para respirar, seria uma pessoa que refere que está respirando mais forte ou mais rápido em repouso, ou está sem fôlego ao falar. Se dúvidas, discuta. Tá certinho, obrigada. E aí, no caso, como eu falei, ela não tem falta de ar nem dificuldade para respirar. Aí, como é que a gente continua avaliando ou manejando a Alice? Pode ir para o próximo, né? O Ronaldo já leu, pode ir para a próxima pessoa. Seguiria aqui o não, encaminhe para a sala de espera separada, específica para pacientes com risco de ter Covid. Organize as cadeiras para que os pacientes tenham uma distância maior ou igual a 1,5 m entre eles e oriente a etiqueta da tosse e higienização das mãos. Avalie e maneje paciente com risco de ter Covid-19, conforme elencado na página 6, é isso? Isso. Então, para qual página do PAC a gente vai para continuar avaliando a Alice? Página 6. Pode daí outra pessoa ir para a página 6 e começar a ler, tá? Muito bem. Página 6, aí pode ler o próximo. Aí, no caso, a Alice precisa de atenção urgente? Ah, tá. Pode começar, então, ali, ver quais os cuidados que a gente tem que ter com o paciente com sintomas respiratórios ou febre. Tá. Atenda paciente com sintomas respiratórios ou febre, aferida ou referida, em consultório específico para este fim e use EPI apropriado. Então, tá. Então, a gente vai seguir quais os cuidados a gente deve ter ao avaliar um paciente e manejar um paciente adulto com sintomas respiratórios e febre. Acho que a próxima é a Clara. Aí cada um pode ler uma frase, tá, gente? Tá. Atenda o paciente com sintomas respiratórios ou febre, aferida ou referida, em consultório específico para este fim e use o EPI apropriado. Após cada paciente, limpe e higienize superfícies e todos os equipamentos usados. Troque luvas, higienize mãos entre cada paciente. Troque máscara N95 PFF2 se suja, danificada. Troque avental se molhado, sujo, danificado ou após cada paciente que preencher critério, é possível para Covid-19 ou ser disponível após cada paciente. Obrigada. Você vê que são as mesmas orientações que a gente tinha lá na página 5, né? Que a gente está sempre reforçando esses cuidados. E aí, então, seguindo a Alice, ela precisa de atenção urgente? Não. No caso, a gente tem que fazer a avaliação completa, né? Então, a gente pode seguir aqui, ó, cada um lê a parte ali de atenda com urgência, cada um faz a perguntinha ali para ver como é que a Alice está, tá? Porque as primeiras perguntas que a gente fez para definir atendimento de urgência foi antes de atender, agora a gente já está ali atendendo ela.
Então, vamos verificar se ela precisa de atenção urgente. Aí, o próximo a pessoa pode ler, seguindo a página do PAC, né? Qual a saturação da Alice no momento? Então, a saturação da Alice no momento é 97%. Aí pode o próximo ler. Tá sem áudio. Vou perguntar. Qual a frequência respiratória da Alice? A frequência respiratória da Alice é 14. Qual a frequência cardíaca da Alice? 102 batimentos por minuto. E a pressão da Alice, como se apresentou? A 130 por 90. Vamos chegar aqui. Ela apresentou sintomas como falta de ar, com sinais de esforço respiratório, batimento de asa do nariz, tiragem intercostal. Sintomas não, sinais. A Alice, ela não tem falta de ar, nem tiragem intercostal, nem nenhum outro sinal de esforço respiratório. A Alice está com confusão mental? Ela não está com confusão mental. A Alice está com os lábios azulados, com o rosto azulado, com algum sinal de cianose? A Alice não tem nenhum sinal de cianose. A Alice, ela apresenta alguma pressão ou desconforto respiratório persistente no tórax? Ela não tem nenhum desconforto respiratório, nem pressão, nem dor persistente no tórax. Aqui é o próximo. Ela tem tosse com sangue vivo? Ela não tem tosse com sangue. Então, a gente fez, vocês fizeram todas as perguntinhas ali, né? Ela precisa de atenção urgente? A princípio, não, né? Certo. E a gente precisaria encaminhar a Alice? Alguém? Tem sinais que necessitam de atenção urgente. Perfeito. E como é que a gente continua avaliando e manejando a paciente? É aqui nesse ponto, né? Se a paciente não precisa de atenção urgente, nós continuamos manejando de acordo com o descrito na página 7, né? Abordagem do paciente com sintomas respiratórios, febre, independente do status vacinal contra a Covid-19, que não precisa de atenção urgente. Limítrofes, se você considera necessário realizar a avaliação completa, como gasometria ou raio-x de tórax, por exemplo, ou tem fatores de risco e está com febre persistente. 37, temperatura maior que 37,8 há mais de 3 dias, e que não melhora com medicamentos, então discuta e considere encaminhar no mesmo dia. Se necessário, transporte com ambulância e siga os protocolos locais. Então, assim, no caso, ela não tem sinais limítrofes, tá? Ali, se a gente achar que precisa de avaliação complementar, né? Esses são os exames ali que tu leu. Aí, nesse sentido, se tu acha que, né, se a gente considerou que a Alice não vai ser necessário encaminhar, porque além de ela não ter os sinais de alerta, ela não tem sinais de gravidade limítrofes, como que a gente vai seguir a avaliação? Acho que pode ser a próxima, né? Virginia já pode passar para cá. Vou fazer um comentário que pode me perguntar. Eu achei bem interessante, porque mesmo ela não tendo sinais de alerta, ainda abre o espaço para que, se ela tivesse algum sinal limítrofe, a gente considerar a avaliação complementar. E também traz a questão que, se ela tivesse... Ela tem fatores de risco? É uma pergunta. É uma pergunta que não foi feita, né? Aqui, no caso, como eu falei que ela não tinha sinais limítrofes, no caso, ela não tem comorbidades nem está grávida, não tem sinais limítrofes, você possa considerar alguma avaliação complementar, e ela não tem nenhum fator de risco nem comorbidade. Eu achei interessante que ele coloca que também, se ela tivesse fatores de risco e estivesse com febre persistente, que ele até explica o que é a febre persistente, daí eu poderia considerar encaminhar. Então, pelo que eu entendi, ela não tem sinais de gravidade limítrofes e não tem fatores de risco, né? E a febre dela melhora com o medicamento? Sim, ela usa dipirona e a febre alivia. Aí, no caso, são só 2 dias de febre. Então, aí, realmente, a gente descarta a necessidade de estar encaminhando ela hoje. Todo mundo concorda?
Tá, obrigada, Ronaldo. Se quiser seguir, Clara, para onde que a gente vai para continuar avaliando e manejando a lista? Tá, então, se a paciente não necessita de atenção urgente, continue avaliando e manejando na página 7. Então, vamos para a página 7. Tá, aí na página 7, aí para a gente seguir aqui, pode cada um ler um quadro, tá? Pode começar. Tá. A abordagem do paciente com sintomas respiratórios ou febre, independente de status vacinal contra a Covid-19, que não precisa de atenção urgente. Antes de iniciar o atendimento, certifique-se que você esteja usando o EPI apropriado, máscara N95 ou PFF2, gorro ou touca, óculos ou face shield, avental descartável e luvas, cobrindo o punho do avental. Considere outras condições e causas. Enquanto investiga a Covid-19, considere que sintomas podem ter outra causa, como pneumonia bacteriana, tuberculose, outras. Use protocolos locais para avaliar sintomas. Se dúvidas, discuta. Rastreie TB se tosse acima de 3 semanas, sudorese noturna, febre acima de 2 semanas, dor no peito ao respirar ou escarro sanguinolento. Siga protocolos locais. Decida como continuar manejando a paciente. A Alice já teve Covid em algum momento? Já teve algum teste positivo, seja um PCR, que é aquele teste do nariz, seja o teste rápido? A Alice, ela não teve Covid e não fez nenhum teste, tá? Tá. Então, a gente vai para o lado ali, né? Paciente já teve Covid confirmado, independente de ter sido vacinado ou não. Aí a gente vai para o lado do não. Ela é contato de algum caso confirmado? Ela não teve contato que saiba com nenhum caso confirmado, nem mora junto, nem ninguém que trabalha com isso. Tá, então a gente vai para a página 8, né? Ali no não, a gente vai para a página 8 agora. Isso, então a página que a gente deve ir para continuar avaliando, a página 8. Avalie paciente com sintomas respiratórios, febre, que não necessita de atenção urgente e não é contato de caso confirmado. Verifique se paciente, independente do status vacinal contra a Covid-19, preenche os critérios do caso suspeito de Covid-19. Pergunte se ele ou ela teve dois ou mais dos seguintes sinais e sintomas nos últimos 7 dias. Ela teve febre, né? A gente já descobriu isso. Ela tem tosse com catarro ou sem? Ela tem a tosse, sim, que iniciou faz 2 dias também. Dor de garganta, coriza? Não tem dor de garganta nem coriza. Teve alguma alteração no olfato ou no paladar? Ela não teve alteração nem no olfato nem no paladar. Calafrio ou dor de cabeça? Dor de cabeça ela não teve, calafrio ela sentiu. Ela preenche critérios para suspeita de Covid-19? Sim. Pela febre, isso? Ó, você viu ali como é que estava escrito, quando é que a gente decide que o paciente tem critério para Covid-19? Voltei no quadrinho ali para você ver. Se ela tem 2 ou mais desses sintomas, certo? Isso. Quais os sintomas que fez você decidir que ela, no caso, tem suspeita de Covid? Febre e dor de cabeça? Só relembrando, então, ela teve febre, tosse e calafrios. Ela não teve dor de cabeça. Tá. Aí, no caso, então, ela seria considerada suspeita? Sim. E como é que a gente continua avaliando e manejando ela? Aí pode passar para a próxima pessoa. Tá. Então, a gente seguiu ali da dor de cabeça e decidiu que ela preenche critério, a princípio, né? Aí sim. Aí pode continuar. Quem estava lendo? Há outro diagnóstico clínico mais provável? Amidalite bacteriana, alguma coisa? A princípio, ela não tem outro diagnóstico clínico mais provável.
Aí, no caso, ela preenche critérios para os casos suspeitos de Covid? Sim, né? Como é que a gente continua avaliando e manejando a paciente? Pode seguir para a próxima pessoa, depois da Fernanda. Paciente independente do status vacinal contra a Covid-19. Preenche critérios para caso suspeito de Covid-19. Explique que, pelos seus sintomas, ele ou ela pode ter Covid-19. Ao final do atendimento, notifique o D342. Aqui só lembrando, tá? A gente sempre notificar. Vocês sempre lembram de notificar os pacientes quando atendem? Às vezes, eu gosto de destacar bem essa parte da notificação, porque às vezes a gente vê, o paciente já foi atendido, veio só para uma reavaliação, alguma coisa assim, e aí, às vezes, quando é atendido em outro serviço, a gente pode não ter certeza se a pessoa foi notificada. Então, mais vale a gente notificar a mesma pessoa 2, 3 vezes, do que perder uma notificação, tá? Então, só lembrando, se vocês têm dúvidas, será que o paciente já foi notificado ou não, e não tem como verificar se já tem uma notificação, notifiquem, tá? O município de vocês usam esse CID, esse código CID? O Ronaldo quer fazer um comentário? Tá, Fernanda, não pode falar. Comentar até porque esses tempos teve um colega que comentou que, mas vai notificar sem antes ter confirmação. Daí foi interessante que daí a coordenadora trouxe como funciona a vigilância, né? Geralmente a gente notifica a suspeita e daí a vigilância vai confirmar ou não o caso. Se não confirmado, aquele caso não é configurado mais como um caso confirmado, foi só uma suspeita. Então é importante fazer essa diferenciação que antigamente não, algumas pessoas às vezes confundem, né? E foi bem interessante essa pergunta do colega, porque daí ele trouxe, mas eu vou notificar a suspeita, só não notifico quando eu tenho o exame? Não, se notifica a suspeita e daí depois, se confirmar, vai ser um caso confirmado, né? Uma coisa é a suspeita e outra coisa é o caso confirmado. Eu queria comentar isso, que às vezes os colegas não conhecem, né? Eu acho que é legal. Isso, perfeito. Lembrando que a vigilância serve justamente para isso, para vigiar, orientar as investigações. Então, não só para Covid, mas para outros agravos, a gente acaba notificando a suspeita. Se for confirmado, a notificação se mantém como concluída, e se for descartada, ela vai ser classificada como descartada. Então, é bem importante a gente saber quantos casos suspeitos, independente do resultado, né? Se vai ser confirmado ou não, até porque essas pessoas vão ter que ficar afastadas, vão ter que ficar em isolamento, até pelo menos a gente ter certeza se é ou não Covid, né? Então, bem importante para poder seguir os padrões aí da vigilância desses pacientes, para eles serem acompanhados e não se perderem no sistema aí depois desse primeiro atendimento. Então, tá, e como é que a gente continua avaliando a Alice, então, depois que a gente notificou, explicou que é suspeita de Covid? Aí pode seguir a próxima. Bem, então ela tem febre, eu vou avaliar se ela tem outras patologias infecciosas que se apresentam como febre, vídeos, protocolos locais, se tiver dúvidas, escuta, né? Então, aqui tem que ver se ela está numa área onde tem dengue nas últimas 2 semanas e febre entre 2 e 7 dias e 2 ou mais dos seguintes sintomas: dor de cabeça, dor retroorbital, dor muscular, articular, rush, petequias, náuseas, vômitos. E considerar dengue, a gente sabe que tem áreas que são aí que tem muita dengue, né? E acaba esquecendo desse diagnóstico. Mas ela tem algum desses sintomas daí? Então, Jane, aí, dos sintomas que tu falou, ela não tem nenhum sintoma, tá? E aí, no caso, você falou se ela esteve em área de dengue, ela não esteve em área de dengue. E ela não tem todos os sintomas que você referiu. E a próxima pessoa? Bom, então eu vou avaliar se ela tem rash para considerar zika. Ela tem rash com coceira? Ela não tem rash nem coceira. Ela está ou esteve em área de chikungunya nas últimas 2 semanas? Ela não esteve em área de chikungunya. E apresentou dor articular súbita intensa? Não explicada por outras condições, né? No caso, ela não teve dor articular.
Pode seguir. Próximo. Se está ou esteve em área de surto de febre amarela nas últimas 2 semanas e sem registro de vacinação, ou vacinação há menos de 30 dias, e febre aferida relatada a tempo menor ou igual a 7 dias, e 2 ou mais dos seguintes sintomas: dor de cabeça, dor muscular, dor lombar, mal-estar, calafrios, náuseas, notifique e discuta. Então, ela esteve em área de surto de febre amarela? Ela não esteve em área de surto de febre amarela. Tá. Ela apresenta algum desses sintomas? Dor de cabeça, dor muscular, dor lombar, mal-estar, calafrios ou náuseas? Ela tem o calafrio, mas se você for ver, ela não teve em área de surto. Ok. Aí podemos passar para o próximo. No último mês, ela esteve em área com surto de sarampo. Ela não esteve em área com surto de sarampo. Você falou que ela não tem rash, né? Ela tem alguma linfadenopatia cervical, alguma íngua no pescoço, atrás da orelha, atrás do pescoço, e teve em área com rubéola ou contato com alguma pessoa com rubéola no último mês? Ela não teve contato com rubéola, não teve, além do rash, ela não teve linfadenopatia de nenhum tipo. Ela teve em alguma área de leishmaniose visceral? Ela não teve em área de leishmaniose visceral. Ela teve exposição a enchente, alagamento, esgoto, lixo, área de risco para leptospirose e apresentou dor de cabeça e dor muscular. Ela não teve em área de exposição a enchente, alagamento, esgoto, lixo, em área de risco para leptospirose. Então, no caso, né, como vocês concluíram, ela não precisaria investigar nenhuma dessas outras patologias infecciosas. Lembrando que, se ela tivesse preenchido o critério para alguma delas, além da Covid-19, todo o procedimento de notificar e investigar, teria que notificar e investigar também a doença que poderia ser suspeita. Então, se ela tivesse tido, por exemplo, contato com esgoto ou lixo, e tivesse sintoma de dor de cabeça muscular, aí talvez fosse precisar notificar para a leptospirose também, coletar o exame e seguir o manejo conforme os protocolos locais do município de vocês. A mesma coisa, chikungunya, dengue, febre amarela. Então, esse quadrinho é importante para a gente não esquecer de pensar nessas outras doenças que também são de bastante interesse epidemiológico, mas que também são notificadas, também podem precisar ser investigadas, tá? Junto com a Covid. Então, às vezes, a gente atende uma pessoa e a gente notifica 4, 5 doenças de uma vez, né? É importante, mesmo assim, notificar todas que forem suspeitas, que couberem no caso, não é o caso da Alice, e seguir a investigação e fazer as testagens adequadas, tá? Para qual parte do PAC, então, a gente deve continuar para avaliar e manejar a paciente? Qual teste que a gente vai indicar para ela? Para a página 9, para decidir o teste, né? Pode continuar. Qual teste a gente vai indicar para a Alice? Decida qual teste fazer. Se já teve Covid, ela já teve Covid confirmado há menos de 3 meses? Acho que já tinha sido falado que não, né? Ela não teve. Então, não, quantos dias desde o início dos sintomas, considere a data do início dos sintomas, quantos dias desde o início dos sintomas? Considere a data do início dos sintomas como D1, tá certo? Quantos dias aí, né, de sintomas? São 2 dias de sintomas. Então, é menos de 8 dias dos sintomas, eu vou solicitar o RT-PCR para SARS-CoV-2, para coletar entre o 3º e 8º dia do início dos sintomas. Ela está no D2 ou D3? Iniciou há 2 dias, então está no D2.
Então, o teste que a gente vai pedir é o RT-PCR, isso? Isso. Então, tá. E para qual página do PAC a gente deve ir para continuar avaliando a Alice? Página 11. A 11. Então, tá. Vamos continuar avaliando a Alice. Como que a gente continua avaliando e manejando enquanto a gente aguarda a realização do resultado do exame de RT-PCR? Então, na página 11 ali, a gente tem uma orientação de limpar e desinfectar após o paciente sair do consultório, na página 29, que eu acho que a gente já conversou, né? Isso, não precisamos ir lá de novo, porque já temos essa página. Perfeito. E ali orienta, então, que se ela tem dor ou febre com mal-estar, a gente prescreveria paracetamol ou dipirona, evitar a dipirona se alergia prévia, na dose de 500 a 1.000 miligramas cada 6 horas. Oriente evitar uso só para controle da temperatura. Ah, muito legal isso também, colocar, porque é uma coisa comum, né? A gente já tinha discutido lá no Posto Saúde, que o ideal é a gente usar para o mal-estar, né? Não necessariamente aquela coisa de 6 em 6 horas, né? Para o controle da temperatura. Bem legal. E eu continuo aqui, eu passo para o próximo. Isso, a Alice, só para lembrar, né, ela está já usando dipirona e realmente só quando ela está com mais mal-estar, assim, ela não tem precisado usar. Aí pode continuar. Ela tem doença crônica? Ela não tem nenhuma doença crônica. Ah, legal que aqui tem uma página que orienta sobre para proteger o paciente com doença crônica, né? Isso. Bom, se ela tem hipertensão ou diabetes compensado, não é o caso, né? Mas se tivesse, em uso de enalapril similares ao losartano, não altere o tratamento. E se asma ou DPOC usando corticoide inalatório não altere o tratamento, mas ela não tem, né? Então, basicamente, a gente vai prescrever, ela já está usando a dipirona, né? A cada 6 horas, se dor ou febre com mal-estar. Isso. Aí a gente pode continuar ali. O que a gente deve orientar sobre isolamento para a Alice? Pode ir para o próximo, acho que é a Veridiana. Então, a gente pode orientar que ela deve ficar em isolamento domiciliar em um cômodo da casa, inicialmente por 10 dias do início dos sintomas, para evitar infectar outras pessoas. Explicar como fazer isolamento, se disponível, entregar ou enviar um informativo e verificar se entendeu e se tem dúvida. Explique que somente poderá sair do isolamento após avaliação do resultado do teste e se estiver sem febre, sem uso de antitérmico e sem tosse, sem coriza e espirro há pelo menos 24 horas, há pelo menos menos de 24 horas completas. Se o resultado do teste não disponível até o final do isolamento, não estiver disponível até o final do isolamento, oriente que após 10 dias do início dos sintomas, ela poderá sair do isolamento se estiver com febre, tosse, coriza e espirros a 24 horas. Se possível... Sem sintomas, né? Sem febre. Isso, sem febre. Se possível, oriente teletrabalho, se não afaste. Forneça atestado por 10 dias da data do início dos sintomas. Se mora com pessoas com fatores de risco, alerte sobre o maior risco de doença grave se elas se infectarem. Aplique o termo de isolamento conforme o modelo e protocolo local. Isso, obrigada. Então, assim, ó, só para mostrar para vocês, a gente tem aqui, com relação ao isolamento domiciliar, vários municípios têm seus próprios informativos e protocolos com as orientações, mas caso não tenha, a gente tem as orientações da DIV, tá? Vocês podem estar acessando, vamos aqui, explica certinho como faz isolamento, como é que tem que utilizar a máscara dentro de casa, fora de casa, como é que fica, fora de casa não vai usar porque não vai sair, né? Como é que fica as pessoas que moram junto com esse paciente, como é que isola o paciente dentro de casa dos outros moradores. Então, aqui tem as orientações da DIV para auxiliar a orientar esses pacientes que vão ficar em isolamento, né? Que depois eu passo para vocês, que é bem interessante olhar. Caso o município de vocês tenha um protocolo, algum informativo, às vezes mais visual, com desenhos, que possa entregar para o paciente, vocês podem estar utilizando também, tá? Então, esse material fica aberto aqui. Se vocês quiserem falar um pouquinho sobre os informativos que tem no município de vocês, como é que vocês fazem essa orientação, às vezes é bom a gente ter uma troca aí para até dar ideia para o outro de como fazer isso.
Quem aí se voluntaria a falar? Então, aqui em Florianópolis, realmente o pessoal do Departamento da Gestão da Clínica adaptou um informativo para a gente, que é um informativo um pouco mais visual, e foi bem legal, porque teve, inclusive, uma das residentes de medicina de família que fez uma adaptação dessa adaptação, meio que em letramento em saúde. Então, o informativo ficou bem bacana, ele tem fotos, ele sintetiza as informações e ficou bem direto. Assim, se vocês quiserem, depois a gente pode compartilhar aí também. Sim, manda no nosso grupo depois, eu acho bem interessante. Se alguém quiser compartilhar mais alguma experiência, como é que está sendo feito no seu local. Tranquilo? Então vamos seguir. Se alguém quiser lembrar alguma coisa, quiser comentar depois, pode avisar que a gente abre aqui, tá? Para o espaço. Se não tiver informativo local e quiser usar o da DIV está aí para a gente utilizar mesmo. Tem bastante orientação bem legal. E aí, como é que a gente orienta a Alice sobre a restrição dos contatos? Pode ir para o próximo. Verifique se o paciente tem contatos domiciliares, pessoas que moram junto com ele ou ela, e se tem contatos próximos. Considere as pessoas que o paciente entrou em contato a partir de 2 dias antes do início dos sintomas. Contato físico direto, por exemplo, aperto de mão, desprotegido com secreções infecciosas, frente a frente ou em ambiente fechado por tempo maior ou igual a 15 minutos e a menos de 2 metros. Anote nome e telefone no prontuário. Siga os protocolos locais de rastreamento de contato. Oriente que contatos devem ficar em restrição domiciliar, não sair de casa por 14 dias do último contato com o paciente ou até que o paciente descarte COVID-19. Explique como devem fazer restrição e, se possível, peça que o paciente oriente seus contatos. Se disponível, entregue ou envie informativo. Se possível, oriente teletrabalho, se não, forneça atestado para os contas identificados, casos identificados por 14 dias da data do último contato com o paciente. Por exemplo, se há um dia, de 13 dias. Isso, aí tem fornecer atestado para os contatos identificados. Quem tem contato com uma pessoa que está suspeita. Certo. Aplique termos de restrição para cada contato, conforme modelo e protocolo local. Se possível, peça que o paciente entregue para seus contatos. Oriente que contatos, mesmo sem sintomas, devem usar máscara cirúrgica quando em contato com outras pessoas, ou for necessário sair de casa. Oriente se algum contato tiver dúvidas ou sintomas. Deve procurar atendimento, se disponível, por teleatendimento. Isso, obrigada. Então, uma coisa importante da gente lembrar, né, que não é só a pessoa que tem que ficar em isolamento, está suspeita. As pessoas com quem ela teve contato devem ficar em restrição domiciliar. Então, a gente não pode esquecer de orientar. Muitas vezes a gente, na correria, ali na pressa, a gente orienta que o paciente tem que ficar em isolamento e esquece de falar que a família precisa ficar restrita também. Porque pode estar já com Covid e transmitindo sem sintoma. Vocês costumam orientar a restrição dos pacientes? Como é que é o fluxo de vocês? Então, Annelise, além da questão de orientar a restrição, eu vi uma coisa que tem uma nota de rodapé ali, que eu acho que é uma nota de rodapé bem interessante, assim, porque é uma dificuldade que a gente já teve e a gente fica super quebrando cabeça às vezes, né? Que é a questão, quanto que a gente vai contar esse último contato, né? Conta a partir da data do último sintoma, foi a última vez que viu a pessoa mesmo, foi a última vez que viu e a pessoa estava com sintoma. E aí acho que essa nota de rodapé acaba esclarecendo para a gente um pouquinho a respeito disso também, né? De que seja o último contato no período de transmissibilidade dessa pessoa, né? Então, só para pontuar, porque isso era uma dúvida que a gente tinha com frequência, assim, realmente, né? Acho que dá uma esclarecida. Pode ler a nota de rodapé, Fernanda. Está com o PAC aberto ou tu está lendo pelos slides?
Considere última exposição, contato próximo ou domiciliar no período de transmissão do caso confirmado. Se dúvidas, discuta. Perfeito. Bem importante mesmo. Boa lembrança. Então, tá. E aí, o que a gente deve ensinar a orientar? Espera aí. O que você deve ensinar a orientar a Alice? Ok. Esse é bem importante, né? Até para a gente evitar. Eu estou só fazendo um adendo porque me lembrou muito dos pacientes que eles ficam muito angustiados, né? Por causa dessa questão de estar como suspeito de Covid, meu Deus do céu, e agora, né? Então, essa questão de orientar o quando realmente ter que procurar mesmo o serviço, você consegue definir muito melhor para não ter muitos retornos, o paciente fica muito demandante por casos muito mais simples, né? Então, dessa parte, essa questão de orientar, né, que se iniciar com essa falta de ar, uma dificuldade para respirar súbita mesmo, aí deve ligar, assim, para o SAMU, ou procurar um serviço de urgência, às vezes até o centro de saúde, né, se é o serviço que está mais próximo, né, e se tem os fatores de risco, não seria muito o caso dela, mas se tem esse fator de risco, explique que risco de apresentar Covid grave ele é maior, né? Então, reforçar isso, no caso dela, é mais tranquilo, né? Até reforçar isso, né? Como ela não tem fator de risco, deixar ela mais tranquila, né? Orientar, deixar tranquila. Sim, acho que tu resumiu bem ali a parte, né? Que tem o padrão de fator de risco. Se puder ler ali a parte de cima também, os cuidados até para evitar a transmissibilidade. Ah, claro. Tá? Ensine e reforce a higiene frequente das mãos, etiqueta da tosse, uso de máscara cirúrgica. Se possível, entregue até 3 máscaras por dia, né? Se o centro de saúde tem isso definido de entregar. Por exemplo, 10 dias igual a 30 máscaras. E se dúvida sobre sintomas, oriente e evitar. Se possível, procurar o atendimento presencial e entrar em contato com a equipe de APS, preferencialmente por teleatendimento, se disponível. Perfeito, obrigada. E aí, falou os fatores de risco, como procurar, né? E se a pessoa tiver realmente um sinal de alerta, daqueles que você falou ali, da falta de ar, dificuldade de respirar, o que ela deve fazer? Exato. O sinal de alerta mesmo, o ideal seria ligar mesmo para o SAMU, né? O 192, o serviço de urgência mesmo do serviço que está da cidade. Tá bom, acho que é isso mesmo, né? E para qual página do PAC a gente deve ir para monitorar? Assim? Página 18. Siga protocolos locais para operacionalizar o monitoramento. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que verificar é se o teste do paciente está pronto, né? E ver se ela está aguardando. O paciente aguarda o resultado do teste para Covid? A Alice está esperando o teste do Covid? Sim, a gente está atendendo ela no segundo dia, né? E ela vai coletar o teste no dia 3, amanhã. Tá. Então, ela ainda vai fazer o teste amanhã e aí a gente vai aguardar o resultado, né? Então, o resultado dela ainda não vai estar disponível, então a gente vai ali para o ladinho. Sim, ela está aguardando, a gente vai verificar se o resultado dela está disponível. O teste dela ainda não vai estar disponível, porque ela ainda vai coletar amanhã, né? Então, a gente vai para o não. Monitore paciente por teleconsulta. Se paciente não tem fatores de risco, oriente automonitoramento. Desculpa? Oriente automonitoramento de sinais de gravidade. A gente vai terminar de ler todo o quadro, tá? Mas, no geral, a gente poderia já seguir e ir lá para frente. Aí só vamos terminar de ler o quadro para saber como é que é essa questão do monitoramento. A próxima pessoa pode ler, cada um pode ler um tópico. Oriente, se iniciar falta de ar ou piora súbita e importante, deve ligar para o SAMU 192 ou procurar serviços de urgência. Oriente o uso de máscara cirúrgica ao sair de casa. Se dúvidas, oriente evitar, se possível, procurar atendimento presencial e entrar em contato com a equipe da PS, preferencialmente por teleatendimento se disponível. Se o paciente tem fatores de risco, considere monitorar cada 24, 48 horas, ou cada 24, 48 horas após o 5º dia do início dos sintomas. Se não conseguir contato acima de 48 horas, faça busca ativa ou de escuta.
Avalie sinais de gravidade. Pergunte se tem ou teve falta de ar ou piorou. Se sim, faça a teleconsulta ou agende a avaliação presencial imediatamente. Avalie se precisa de atenção urgente. Aí remete para a página 6 de novo, que é atenção urgente. Se dúvidas, discuta. Oriente automonitoramento de sinais de gravidade, como na página 45. Oriente que se iniciar com falta de ar ou piora súbita e importante, deve ligar SAMU ou 192 ou procurar serviço de urgência. Oriente uso de máscara cirúrgica ao sair de casa. Se dúvidas, oriente evitar, se possível, procurar atendimento presencial e entrar em contato com a equipe APS, preferencialmente por teleatendimento disponível. Legal que lá na nossa equipe a gente começou a usar um telefone para contato, assim, então isso foi uma coisa que mudou bastante. Então isso é bem importante mesmo. Ah, sim, se tiver disponível, né? Acho que quanto mais a gente facilitar e evitar os deslocamentos do paciente, melhor. Podemos seguir. Sei que vocês estão um pouquinho cansados, tá? Mas não falta muito, tá, gente? Avalie se está conseguindo ficar em isolamento domiciliar. Pergunte se tem alguma dificuldade ou se precisou sair do quarto. Se dificuldade para cumprir o isolamento, verifique qual a dificuldade e apoie. Siga as orientações da vigilância epidemiológica local. Se recusa o rompimento do isolamento, por exemplo, saiu de casa ou recebeu visitas, avalie se teve contato próximo. Considere as pessoas que a paciente teve contato físico direto, por exemplo, aperto de mãos, protegido com secreções infecciosas, frente a frente ou em ambiente fechado por um período maior ou igual a 15 minutos e uma distância menor que 2 metros. Siga orientações da vigilância epidemiológica local. Se dúvidas, discute. Avalie e maneje o estresse. Vide protocolos locais. Após completar o isolamento previsto, mesmo que o PCR ainda indisponível ou que o paciente não tenha realizado qualquer teste, decida se o paciente pode sair do isolamento. Não é necessário repetir qualquer teste para a COVID-19, tem a seta para a página 19. Se resultado do PCR ainda indisponível, monitore o resultado do teste para rastrear contatos se positivo. Muito bem. Então, no caso, é o primeiro atendimento da Alice, dia 2 ainda, ela nem coletou o PCR, então a gente não precisaria fazer essa avaliação aí se o isolamento pode sair ou não. Aqui, para mostrar para vocês, a gente, eu tinha falado ali que orientava aí na página 45, né? 2 vezes, inclusive, apareceu o automonitoramento, que é importante, são as orientações que você vai dar para o paciente para ele saber o que vai monitorar em casa, tá? Essas informações, elas estão mais detalhadas na página 45. A gente não precisa ler a página agora, tá? Ela tem na página 45, opa, voltei. A página 45 e 46 que dão esse detalhamento. Então, assim, aconselhar sobre os sintomas e suspeitas, o que deve fazer, o que deve observar de sinal de alerta, tá? Essas páginas são bem, traz esse automonitoramento bem detalhado. A gente não vai ler agora, mas fica para vocês darem uma olhada com calma, até para ver se vocês estão conseguindo orientar os pacientes de forma adequada, como é que está sendo feita isso na unidade de vocês. A gente tem aqui, no Estado, ele fornece uma ferramenta de monitoramento, mas antes de eu falar sobre ela, eu queria saber de vocês, como é que são os protocolos do município de vocês de monitoramento? Como é que vocês fazem, que recursos vocês utilizam? É a própria equipe que faz, é uma equipe específica? Como é que isso está funcionando aí com vocês no município? No começo a gente monitorava nós mesmos, a equipe, a cada 24, 48 horas. E realmente, depois com o passar do tempo, isso se tornou bastante pesado. Teve algumas iniciativas de uma ferramenta automática, mas que no fim ela foi abandonada. E hoje é bem interessante que realmente a gente tem usado. Se a pessoa não tem fatores de risco, não tem nenhum sinal de gravidade, a gente orienta automonitoramento, não faz necessariamente o monitoramento. E tem feito mais espaçado esse monitoramento das pessoas com sinal de gravidade a cada 48, 72 horas. Eu achei interessante ali que ele dá também uma opção de que, se não tem condições, pelo menos monitorar da metade em diante, que é quando realmente tem uma piora maior, né?
mas para nós é bem interessante se houvesse uma ferramenta ou mesmo a vigilância fizesse isso e não ficasse com a equipe de atenção primária. Mas a gente tem se organizado dentro do possível para monitorar os casos com mais risco, né? Sim, sim. Que bom que a equipe está conseguindo se organizar, apesar, né, das dificuldades, e às vezes é isso, a gente espaça, avalia os riscos para ver quem que vai ter mais necessidade de monitoramento ou não, né? Alguém mais quer compartilhar a experiência? Então, lá na minha equipe também a gente tem se revezado, né? Todo dia de manhã o pessoal dá uma olhada na lista dos pacientes que foram notificados, mas a gente tem feito realmente daqueles pacientes com fator de risco. A gente, como bem parecido com o que o Ronaldo falou, desde que aumentaram muito os casos, a gente não tem conseguido mais fazer, mesmo a cada 48 horas, desses pacientes que não têm fatores de risco. Então, desses que têm fatores de risco, a gente tem feito, a gente também tem um celular da equipe, com o qual a gente entra em contato com os pacientes com fator de risco, pelo menos diariamente, e a gente se reveza entre médico e enfermeiro, e em algumas situações, inclusive até o técnico de enfermagem é envolvido nesse processo, para avaliar realmente se o paciente está bem, ou se ele precisa vir para avaliação presencial. Bem legal, Fernanda. Que bom que vocês estão conseguindo ainda fazer diariamente aí nesses de risco, né? Acho que esses são os que a gente acaba tendo que focar um pouco mais, embora a gente saiba que hoje pacientes que não têm nenhum fator de risco acabam evoluindo mal, né? Então é importante que a gente consiga fazer uma orientação adequada do automonitoramento. Aí vocês podem usar aquelas páginas ali que eu mostrei para vocês, tá? Alguém quer contar mais um pouquinho da sua experiência de monitoramento? Então, vou seguir aqui, vou mostrar para vocês uma ferramenta que existe, que o Estado disponibiliza, que é o Coronadados, que é uma forma de monitoramento à distância. Os municípios que têm interesse em utilizar, eles podem aderir a um aplicativo, né? E esse aplicativo, ele utiliza uma série de perguntas já pré-determinadas, que o paciente vai responder via o Telegram. Então, aí eu tenho que orientar os pacientes que forem suspeitos a baixar tanto o aplicativo Coronadados quanto o Telegram. E aí, esses pacientes, eles respondem diariamente sobre seus sintomas de Covid. Aí, o próprio aplicativo já orienta, se tem alguma resposta que seja sinal de alerta, já procurar a equipe, né? E aí, facilita o monitoramento, porque esse auto-monitoramento que os pacientes fazem, a gente acaba, a equipe pode ter acesso, né, até mesmo para poder acompanhar. Então, isso está disponível, vários municípios já aderiram, né? Se algum município não tiver aderido ainda, se a gestão de vocês não tiver aderido, se tiverem interesse, pode mandar um e-mail para o Comitê Emergencial de Apoio Institucional, né? A gente tem um e-mail ali para vocês darem uma olhadinha. Se tiverem alguma dúvida em relação a isso também, pode perguntar depois, mas que pode auxiliar, sim, nesse monitoramento à distância, né? Então, às vezes, a gente não tem tempo necessariamente de ligar o paciente, perguntar e tal, pode orientar o paciente a fazer esse automonitoramento e responder ali para vocês poderem estar acompanhando esse paciente também. Pode ser uma ferramenta bem interessante. Eles fazem um monitoramento diário, fazem um registro histórico, permitem acompanhar a evolução do Covid na população. Então, ajuda até a gente conseguir visualizar melhor como é que está a evolução dos sintomas nesses pacientes do município como um todo, né? Então, até facilita a gente a fazer um mapeamento disso, desse registro histórico. Então, a gente agora chegou aqui ao final do caso da Alice. A Alice, então, ela agradece no final das consultas todas as orientações, fala que vai seguir o isolamento certinho, ela entendeu o que ela precisa monitorar em casa, e o que ela precisa fazer para se cuidar, e quando que ela deve ou não procurar o atendimento. Então, só para a gente recapitular tudo que a gente passou com a Alice aqui, e com esse caso, a gente aproveitou para olhar várias páginas diferentes, né, que não foi só a consulta da Alice. Então, ela chegou para uma consulta de rotina para solicitação de exames. Ela não foi nem por uma questão de Covid. Aí, a gente, na página de conteúdos, a gente foi lá naquela página que é para rastrear todas as pessoas com sintoma de Covid-19. A gente revisou todos os cuidados que a gente teve para recepcionar um paciente na unidade básica de saúde. Então, a gente viu que aquela setinha bumerangue, né, que a setinha vai e vem, levou a gente para uma página que a gente conseguiu levar as práticas de segurança para aumentar realmente a qualidade do nosso atendimento, a segurança tanto nossa quanto dos pacientes que a gente atende,
E depois que a gente reviu todas essas práticas de segurança, a gente voltou para a página 5 para continuar avaliando a Alice, né? Quando a gente avalia já na entrada da UBS, a gente verificou que ela era considerada com risco de ter Covid-19, porque ela tinha sintomas, ela tinha febre, tosse e calafrios. A gente forneceu a máscara cirúrgica, encaminhou para a salinha separada para pacientes com risco de ter Covid, para ela não ficar ali exposta no meio dos outros pacientes. Aí a gente foi direcionado, então, para a página 6 para avaliar e manejar o paciente adulto com sintoma respiratório e febre. Lá a gente chegou, viu no quadro vermelho que ela não tinha necessidade de atenção urgente, e aí a gente foi lá para a página 7 para abordar paciente com sintoma respiratório ou febre que não precisa de atenção urgente. A gente viu que ela não tinha outras causas prováveis para os sintomas e também não tinha necessidade de rastrear para tuberculose, por causa do tempo dos sintomas. E ela nunca tinha tido Covid e também não tinha contato com caso confirmado. Então, a gente conseguiu ser direcionado para a setinha, para a página 8, para avaliar paciente com sintoma respiratório e febre, que não precisaria de atenção urgente e não é contato de caso confirmado. A gente especificou ainda mais o atendimento da Alice. Lá a gente conseguiu avaliar que ela tinha critério sim para caso suspeito de Covid, e avaliamos e a gente fez a avaliação, vocês lembram, se ela tinha algum critério para alguma outra doença infecciosa que apresenta febre. A gente viu que ela não tinha nenhum critério, mas a gente lembrou dessas doenças até que é importante, porque se ela tivesse algum critério diferente, a gente teria que fazer uma notificação a mais e uma investigação a mais. Então, a gente foi para a página 9, que era caso suspeito de Covid, para decidir qual teste que a gente ia fazer. A gente viu que ela estava no dia 2 de sintomas e que ela ainda tinha, então, a indicação para coletar o exame de RT-PCR entre o 3º e o 8º dia. A gente conseguiu agendar para o 3º dia, né, que seria o dia seguinte. Aí, a gente foi para a página 11, para manejar o paciente enquanto aguarda o teste. Como ela ia fazer o teste só no dia seguinte, tem que ver como é que a gente vai manejar até sair o resultado. Aí a gente orientou usar dipirona, que ela já estava usando, orientou o isolamento, lembrou que tinha que fazer restrição dos contatos, orientamos os sinais de alerta e o automonitoramento para que ela deveria observar para a Covid-19. Aí a gente foi para a página 18, monitore o paciente com suspeita ou confirmação de Covid, vimos que ela tinha, então, essa indicação do automonitoramento. Mostrei para vocês a página 45 e 46, que tem mais detalhado como explicar o automonitoramento dos sinais de alertas para paciente com suspeita e confirmação de Covid. E a gente falou um pouquinho sobre as formas de monitoramento, como é que acontece em cada município, que recursos utilizam, que recursos o Estado também pode fornecer, e como que a gente pode aproveitar o telemonitoramento e outras tecnologias para evitar a circulação de pacientes, né? E tentar priorizar o isolamento. Com relação às perguntas para depois, no fim, eu acho que só ficou uma perguntinha, né? Deixa eu ver aqui, que eu anotei aqui, que é como fazer para que os profissionais continuem seguindo os protocolos de segurança e uso adequado de EPIs, que a Jane levantou, tá? Então, essa perguntinha eu vou anotar ali para a gente trazer semana que vem, né? Algumas técnicas para reforçar a segurança no ambiente de trabalho, assim, principalmente em relação à Covid. Como é que a gente pode fazer isso, manter todo mundo sempre atualizado, cuidando, tá bem? A gente fala um pouquinho dos protocolos de funcionamento local. E aí, antes de a gente combinar a próxima sessão, eu queria ver com vocês se todo mundo se sentir contemplado. Eu sei que essa sessão foi mais longa que a primeira, né? Mas era para a gente conhecer realmente a ferramenta, conhecer outras páginas diferentes, não só do atendimento. Queria saber se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, se vocês querem fazer algum comentário, ou como é que foi para vocês essa sessão. Eu sei que ela foi um pouquinho mais pesada, hoje tinha mais leitura, né? Mas como é que vocês acharam, como é que vocês se sentiram? Em questão disso, foi bem interessante, pelo fato que foi bastante coisa mesmo, realmente foi bem mais longa, mas o PAC ele deixa tudo mais mastigado mesmo, né? Então, realmente é muita coisa que é para se pensar quando você entra com um paciente desse, e é um paciente super simples, né? E mesmo assim, ó, tanto de coisa que a gente tem que ver. Então, ele evita que tenha erros, né? Você tira todas as suas dúvidas e vai puxando em cada página.
Então, assim, é bastante coisa mesmo, com certeza, mas, assim, em questão de dúvidas, eu acho que até nem fica tanto, né? É bem interessante. Obrigada, Daniel. Pode comentar. Eu também achei. Vocês estão me ouvindo? Sim, Eu pode também falar, achei gente. bastante interessante, apesar de ser um caso, até para chamar atenção, né? Que a pessoa chegou na unidade por outro motivo e foi questionado corretamente, né? Se ela tinha algum sintoma, e daí a gente acompanha todo o caso, achei bem interessante o detalhamento, apesar de um caso com poucos sintomas, né? E que abarca, enfim, todas as questões que têm que ser levantadas em todos os casos, né? Toda a questão da segurança do paciente, ali achei muito interessante as medidas de segurança, a gente revisar, né? E a rotina correta da solicitação do exame, mesmo considerando que ela tenha poucos sintomas, ela é um suspeito, a notificação, enfim, acho que apesar de ser mais longo, o caso chama atenção para tudo aquilo que a gente não pode esquecer em qualquer caso, né? Então, achei muito interessante mesmo. Bem, obrigada, Jane. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu achei legal que eu aprendi também ali sobre quando solicitar o RT-PCR, umas duas dúvidas que eu tinha. Uma é contar o primeiro dia de sintomas como D1, que era uma dúvida que às vezes surge, e que pode até o 8º dia, que é uma mudança, né, recente do protocolo do Ministério, né, e bem interessante isso. São duas coisas que eu aprendi novas. Eu reforcei, né. É bem importante, né, essa questão da contagem dos dias, realmente. O primeiro dia de sintoma é dia 1. Às vezes a gente confunde, é conta 24 horas depois, conta antes. Então, muito bem, é isso mesmo. E pensar que se a pessoa chega no 8º dia, dá tempo ainda de coletar o PCR. Perfeito. Então, tá, pessoal, agradeço as contribuições. Espero que vocês utilizem o PAC até a nossa próxima sessão, né, para a gente poder discutir um pouco mais, ver como é que vocês se sentiram agora que a gente trabalhou um caso que realmente era suspeito, né? Acho bem importante que a gente fez todo o processo de chegar ao possível diagnóstico, chegar ao exame, chegar ao manejo certinho. E aí, para a semana que vem, então, só para lembrar, então daqui a uma semana a gente vai ter a nossa terceira sessão do PAC, que é o caso Marília, das 10h30 ao meio-dia. E aí, se vocês tiverem dúvidas durante a semana, forem utilizando o PAC, ficar com alguma dúvida durante a utilização, ou ler, quiser perguntar algumas coisas, vão anotando para a gente trazer as dúvidas na semana que vem, tá? Combinado, então, pessoal? Agradeço a participação de todos aí, muito obrigada, foi bem importante. Tchau, tchau.